Gálatas capítulo 1, verso de número 6. Carta do apóstolo Paulo, uma carta doída. Seu coração de pastor e apóstolo diz que está perplexo a respeito do que acontece com os irmãos em Gálatas e talvez seja a realidade de alguns irmãos também que abraçaram a fé, o evangelho da graça de Deus, mas que por algum motivo, por alguma razão, foi seduzido de novo pela religião. E é isso que Paulo vai tratar nessa carta, e a mensagem que refletiremos nesta noite é sobre o evangelho da graça de Deus e qual a diferença entre qualquer outro evangelho, que se diz evangelho da graça, mas não é. Então, Gálatas, capítulo 1, a partir do 6, diz assim: Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez, agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já ouvimos, por tudo que o Senhor já fez no nosso meio nessa noite, mas por misericórdia e graça clamamos que o Senhor continue nos dirigindo e falando ao nosso coração agora também por meio da pregação da Tua Palavra. Que o Senhor glorifique mais uma vez o Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Eu não quero mais ser evangélico. Essa foi uma declaração de um pastor num grande congresso de jovens, do qual eu também me fazia presente. Uma declaração que é uma crítica aberta a esse movimento que conhecemos como movimento evangélico e do qual, direto ou indiretamente, nós também fazemos parte, como batista que somos, e também poderíamos incluir aqui os metodistas, os presbiterianos, os assembleianos e outros grupos denominados evangélicos. Tema, por mais de polêmico, John Stott teria dito, expressando a sua opinião a respeito do assunto, que na verdade não somos nós quem deveríamos deixar de sermos evangélicos, apesar de todos os escândalos que muitas vezes tomamos conhecimento, como pessoas que ganham dinheiro de propina e depois vão orar, como pessoas que praticam estelionato da fé, e muitos outros escândalos que talvez você tenha já tomado conhecimento. Mas segundo John Stott, nós deveríamos viver o evangelho de tal forma que ficasse muito nítido quem de fato é evangélico no melhor sentido da palavra, de seguidor de Jesus e da sua mensagem, e quem não é. Eu não sei o que você pensa a respeito do assunto, mas eu gostaria de lhe dizer nesta noite que se afastar desse evangelho que foi revelado nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, por meio do Senhor Jesus, não é uma questão assim de deixar uma religião, ou uma questão de vou deixar essa igreja,
ou uma questão, vou deixar essa denominação, mas deixar o Evangelho da graça de Deus revelado em Jesus, nada mais é do que deixar o próprio Deus. É o que o Paulo vai dizer no verso de número 6 aos Gálatas, e também serve para mim e para você. Estou admirado que estejais vos desviando tão depressa, não da IBBB, não da Assembleia de Deus, não da Igreja Metodista, não da igreja institucional e agora vou viver uma vida eu e Deus na minha casa. Não, o que o Paulo está dizendo é que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho que de fato não é outro evangelho. Então eu queria responder com você nessa noite apenas uma pergunta. Como é que a gente sabe se aquilo que está sendo pregado para nós, que fala no nome de Deus, se usa inclusive a Bíblia, é evangelho ou não é? Quais são as diferenças entre o verdadeiro evangelho revelado por meio de Jesus, especialmente nas páginas do Novo Testamento, e qualquer outro evangelho que só diz que é evangelho, mas não é evangelho? Eu creio que nessa carta de Paulo aos Gálatas nós encontramos pelo menos duas diferenças. Primeiro, irmão, todo evangelho que não é evangelho, mas se apresenta como evangelho, vai dizer para você que a vida cristã consiste em fazer coisas para Deus. Enquanto que o evangelho que foi revelado por Jesus vai insistir que a vida cristã não é uma questão de fazer. Até porque muita gente, no seu afã de querer fazer para Deus, já fez muita coisa que Deus nunca pediu. E já fez muita coisa, inclusive, que Deus não queria que o fizesse, como foi o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, que pensava em que perseguindo os cristãos e tentando destruir a nova fé que surgia no meio dos judeus, estava prestando um serviço a Deus, profecia cumprida de Jesus, inclusive, porque Jesus uma vez disse, vai chegar um tempo em que qualquer que vos persiga, pensará estar fazendo e prestando um serviço a Deus. Então, vida cristã, esqueça, Deus não deu assim 2 tábuas com mandamentos para você saber, bom, é isso que eu tenho que fazer para Deus. Deus prefere na Nova Aliança e no Novo Testamento, ao invés de nos dar mandamentos, expresso em tábuas de lei, nos dá o seu Espírito. Porque a vida cristã não consiste em fazer coisas para Deus, mas em Deus fazer tudo o que Ele quiser por meio de nós. Essa é uma pequena diferença, mas que faz toda a diferença. Nós não seguimos uma religião. Nós já desistimos da ideia de tentar fazer aquilo que chega no padrão de Deus, e aí Deus então olha para nós e diz, bom, agora ele merece. Bom, agora ele atingiu aquilo que eu esperava dele, eu vou abençoá-lo. O Isaías vai dizer assim para nós, olha, as nossas melhores obras de justiça são o que mesmo, irmãos? Trapos de imundície. Então o apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer assim, olha, sabe como eu me tornei apóstolo? Não foi pelas coisas que eu tentei fazer para Deus. Inclusive tentei fazer muita coisa para Deus, na sinceridade do meu coração, eu era sincero no que eu estava fazendo.
mas que agora que Jesus me encontrou, eu sei que de nada vale. Considero tudo como esterco. O que me fez apóstolo foi o reconhecimento da igreja que o Espírito do próprio Jesus também habita em mim e fez por meio de mim, como também fez por meio dos apóstolos e por meio daqueles que também receberam o seu Espírito. É o que ele vai dizer no verso de número 8 do capítulo de número 2 dessa carta, quando ele diz assim: pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Aí você diz assim para mim: ok, pastor, então a vida cristã não é uma questão de fazer. Eu estou na minha casa e de repente eu penso assim: quero fazer tal coisa para Deus. A vida cristã é uma questão do Espírito Santo agora habitar em mim, tomar posse de mim, e então eu, como um instrumento, sou usado para fazer a vontade dele. Exatamente. Exatamente. E o que isso implica? Implica que a partir de hoje não tem mais barganha com Deus. Porque eu sei que eu não posso dar nada para Deus que já não seja dele. Inclusive é isso que Deus diz para o Jó. Se eu não me engano, capítulo 41, verso 11, ele diz assim, o Senhor para Jó: quem foi que deu primeiro para mim, para que eu tenha que recompensar alguém? Tudo, absolutamente tudo, debaixo do céu, pertence a mim. Essa roupa que você está usando, sabe de quem é em última instância? Essa carteira que você carrega no bolso, esse coração que pulsa aí dentro do seu peito, sem você mandar bater, essa vida, esse ar que entra e sai do seu pulmão e te mantém vivo, tudo, absolutamente tudo, essa planta, esse templo, essa igreja, esse mundo, esse universo, só tem um dono, esse dono é o Senhor. Então não tem nada que eu possa dar a Deus e dizer: Senhor, agora o Senhor está obrigado a me abençoar. Senhor, eu te entrego esse dízimo e agora espero a bênção. O que é isso, irmão? É fazer negócio com Deus? O Senhor olha para você e diz assim: ô meu filho, você só está me entregando porque primeiro recebeu. Ninguém pode dar nada a mim se eu não der primeiro a Ele. Tem gente que diz assim: está vendo, pastor, essa casa? Ó, fui eu que construí, com o suor do meu rosto. Não fui igual o meu cunhado, aquele preguiçoso que acorda tarde, vive com depressão e não vai trabalhar. Aí eu perguntaria: quem é que está te dando coragem para você se levantar todos os dias, mesmo nos dias de luta, de angústia, de aflição, saúde? E sabe o que é você sentar assim na mesa: eu quero trabalhar e começar e não dá? E aí você começar a sentir saudade do tempo em que você tinha vigor. E aí você começar a dar valor para a saúde. E saber que se você faz qualquer coisa, faz porque Deus permite. Faz porque Deus deu. Então acabou a barganha. Não tem troca. Não tem moeda no reino de Deus. É tudo graça. O que a gente tem, seja saúde, emprego, vida, é graça de Deus. Acaba ressentimento. Puxa, pastor, você não sabe o que eu fiz por aquele irmão? Dia difícil que ele veio procurar. Agora, pastor, passei por ele lá na não sei o que, Strass, porque tudo aqui é Strass. Começa com o nome e termina em Strass. Nem olhou no meu rosto, pastor, o que é isso? Que lá não é a igreja. Aí o Senhor olha assim e diz: meu filho, eu não te chamei só para te abençoar, eu te chamei para você ser uma bênção.
E aí a gente descobre que se a gente fez alguma coisa de bom para alguém, em última instância, quem fez foi Deus. E se alguém deve alguma coisa, não é para a gente. E como Jesus, lá na cruz, diz, está pago, ninguém deve mais nada para ninguém. Só o amor, segundo o apóstolo Paulo. Então, louvado seja o Senhor que me usou aquele momento para abençoar uma vida. Que ela seja grata ao Senhor. Acaba a vanglória. Olha o que eu fiz para Deus. Puxa, Senhor, o Senhor viu? Eu sei que eu tenho os meus erros. Mas o Senhor sabe do meu coração, olha só o que eu te apresento. Diz que o missionário William Buchberg, que foi um dos primeiros missionários batistas no Brasil, que fundou, se eu não me engano, a primeira igreja batista de Salvador, no 25º ano daquela igreja, quando lhe deram a palavra, igreja cheia, lotada, conta-se a história, que ele disse apenas uma frase, levantando as mãos para o céu, com os olhos em lágrimas, ele disse apenas: olhem só o que Deus fez. Por que toda obra é de Deus? Para que toda a glória seja dele. Por isso que Romanos 11:36 o apóstolo vai dizer: tudo é dele, por ele e para ele, a ele seja a glória para sempre. Então essa primeira diferença entre evangelho com E maiúsculo e evangelho com E minúsculo falsificado. O evangelho vai te dizer que a vida cristã não consiste em fazer, mas consiste em Deus fazer por meio de quem quer, a hora que Ele quiser e como Ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. Ou alguém duvida que Ele é Deus? E que Ele é Senhor? E que quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer e ninguém vai impedir. A hora que Deus quiser fazer, irmãos, não precisa nem levantar a mão, é Ele pensar, está feito. Ele faz. E Jó vai dizer: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O dia que Deus quiser um avivamento aqui na Suíça, Ele faz esse avivamento. Ele varre a Europa. Ele deixa envergonhados os mais sábios dos filósofos. E mostra e revela a beleza do seu evangelho e a sabedoria do seu Cristo. O que a gente precisa fazer é simplesmente: Senhor, se o Senhor está fazendo alguma coisa, não deixa eu atrapalhar, porque eu sou doido para atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Se o Senhor quer fazer alguma coisa na minha casa, Senhor, na vida do meu filho, Senhor, não deixa eu falar mais do que eu devo, porque eu começo a falar, eu não paro. E aí ele fala: chega, mãe, chega. Então, que eu só fale, movida pelo Senhor, vai salvá-lo. O Senhor vai cercá-lo, ele não vai ter saída, não vai mais ter argumentos. Vai desmoronar os argumentos, que eu não sei responder, mas tu sabes. Agora, uma segunda diferença, irmãos, é que qualquer evangelho que não é evangelho, vai dizer para você que as bênçãos do Senhor e os sims do Senhor, a tua oração, estão condicionados e são proporcionais aos teus méritos diante dele. Então tem uma listinha de coisas que você precisa fazer, para Deus no final do ano ler a sua cartinha, ver se você foi um bom menino. E aí os anjos que te acompanharam, eles foram anotando as coisas que você fez, aí eles vão dar o relatório, falar: bom, esse ano ele... Não, isso não. O evangelho vai dizer que a bênção do Senhor na sua vida só tem uma razão: a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor por você em Cristo Jesus.
Então, você está pegando a diferença? É Deus. Você veja o meu filho Rian, por exemplo, 3 anos. Tem vezes que eu chego em casa, eu me sinto assim, um super-herói. Porque ele vem, me corre, abraça, diz que estava com saudade, me beija. Agora tem dia que eu chego, ele manda eu sair da frente que ele está assistindo a TV. Agora, independente se ele me abraça, ou se ele diz, papai, estou assistindo. Agora não. Todo dia tem comidinha na mesa. Todo dia tem o TT. Esses dias ele estava pedindo TT de limão por causa da virose que deixou ele com dor de barriga. Então não podia ser leite. Tá bom, filho, vai ter o TT de limão. É o que você precisa. Todo dia tem lá oração antes de dormir. Vou lá. Ele me abraçou. Não, eu vou orar por ele. Por quê? Porque a minha providência para com a vida dele, é claro que se ele me obedecer e me ouvir, vai ser mais feliz. Mas a minha provisão para com a vida dele, que é meu filho, depende só de uma coisa, do meu amor. É ou não é verdade você que é mãe, você que é pai? E assim é Deus, revelado lá na parábola do filho pródigo. O menino voltou, o pai não quer saber de onde está vindo. Pai está feliz porque voltou. Pai está feliz de onde está chegando. Vai lá, corre, abraça e manda fazer uma festa. E mata o novilho gordo. Então o Paulo, por exemplo, ele vai dizer assim que ele sabe que as bênçãos, tanto as menores, até as maiores, como por exemplo a justificação que a gente chama de salvação, é fruto só de uma mão. É de Deus. Ele vai dizer no verso 20 e 21 desse capítulo de número 2, ele vai dizer, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, Ele faz por meio de mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, ou seja, por meio daquilo que a gente pode fazer, então Cristo morreu inutilmente. Seu filho passa na lavanderia, vê lá a Cândida, confunde com suco, te pede para beber, você vai dar? Se ele pedir de joelho, e se ele subir num Alpe suíço, lá na ponta, de madrugada? Se ele pedir para o pastor Antônio vir falar com você, interceder por ele, você vai dar? Você não vai dar. Você o ama. E você sabe que ele não sabe o que está pedindo. Assim também é Deus. Para Deus, irmãos, a questão não é quem pede, não é onde se pede, não é como se pede, a questão para Deus é só uma. O que se pede? Você acha que é bom, mas eu sei se é bom. Você está vendo agora, eu estou vendo amanhã. Você está vendo do lado de fora dessa pessoa, eu estou vendo o coração dela, o que ela pensa de verdade. Então você pode ficar bravinho comigo, pode espernear, minha resposta por amor a você, hoje, será não. Eu não sei você, mas eu muitas vezes agradeço a Deus pelos nãos que Ele já me deu. Porque se Ele tivesse feito tudo o que eu queria que Ele fizesse quando eu era adolescente, por exemplo, eu não estava aqui hoje. Se Ele tivesse me dado tudo o que eu achava que era bom, eu estava com a vida destruída. Então é claro, irmãos, que vai ter dias que a gente vai se ajoelhar, que a gente vai colocar o rosto no pó, que a gente vai fazer jejum, que a gente vai fazer vigília.
que a gente vai pedir para os irmãos intercederem pela gente, porque inclusive isso é bíblico, mas não no sentido assim de tirar um braço de ferro com Deus, sabe? Vai, gente, ajuda aí no braço de ferro, vamos convencer Deus. Não. Deus não precisa ser convencido de nada. Ele já decretou que todas as bênçãos celestiais já nos foram dadas em Cristo Jesus. A gente vai orar, a gente vai se humilhar, a gente vai jejuar para a gente alinhar o nosso coração com o dele. E a gente dizer assim para ele: Senhor, está aqui o meu pedido, está aqui a minha solicitação, está aqui o meu desejo, mas seja feita a tua vontade. Porque eu já aprendi a duras penas que não há nada melhor para a minha vida do que a tua santa vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na minha família, seja feita a tua vontade no meu casamento, seja feita a tua vontade na minha igreja, em nome de Jesus. Não o que eu quero, o que tu queres. O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Não deixa, Senhor, não deixa eu te atrapalhar, porque eu sei que essa situação está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então me ajuda a entender. Se é para eu me aquietar, se é para eu esperar. Se eu tenho que fazer alguma coisa agora, Senhor, então que não seja na carne, seja movido pelo Senhor. Mas me ajuda, Senhor. Está alinhado com o seu pensamento, com o seu coração e cheio do seu espírito. Lembra o que disse Jesus? Olha, qual é o filho que pede um pão para o pai e o pai vai dar uma pedra? Qual é o pai que faz isso? Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ora, se vocês sois maus, Jesus, ele fala na lata, né? Se vós sois maus e sabeis dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o quê? Coisas boas àqueles que lhe pedem. Então orou, entregou, confiou. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Não tem fórmula mágica. Tem segredo. É colocar o coração diante de Deus, orar em nome de Jesus, e a vontade do Senhor, para a glória dele, há de ser feita. Eu não sei quantos evangelhos, tipos, você já não ouviu. Mas eu queria lhe dizer, assim como existe só um Deus, só existe um evangelho. O evangelho da graça de Deus revelado em Jesus. Minha oração é que eu e você, e bebê, a nossa igreja, Deus ama. Deus está aqui. Deus há de fazer muito por meio de nós, para a glória dele. E apesar de nós, para a glória dele, que a gente conheça esse evangelho, viva, experimente e o pregue, porque a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja brasileiro, seja português, seja americano, seja suíço, seja grego ou seja judeu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.